Um bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui na nossa querida CESDA. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar a minha luz aqui. Pronto, acho que agora melhorou um pouquinho. A câmera não está ajudando, mas deu certo. Queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para mais uma participação, este momento íntimo aqui do nosso contato com Jesus, que é o culto das 9 horas. Da nossa querida CESDA, que abra as portas para que estejamos todos conectados e aproveitando as mídias, né? A mídia social, essas transmissões que alcançam as mais diversas distâncias, que possamos estar todos nesta manhã conectados na vibração, no amparo, nas bênçãos de Jesus. Hoje nós temos a participação da nossa amiga Fernanda, da cidade de Uberaba. Seja muito bem-vinda, Fernanda. A casa é nossa. Obrigada, Juninho. Muito bom dia a todos, muita paz. É isso aí. Vamos então para nosso estudo da questão de O Livro dos Espíritos, que hoje saiu para nós a questão 259, Livro dos Espíritos, parte 2, sobre a vida espírita, capítulo 6. E essa questão está dentro do item sobre as escolhas das provas. Questão 259. Quando Allan Kardec pergunta para os espíritos: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? E os espíritos então respondem: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Se o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie, sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes e que se depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os atos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignorais, contudo, em que pouco cairás, e bem poder suceder que não caís, se fordes bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Aqui, Allan Kardec pergunta para os espíritos, nesse item sobre as escolhas da prova, né, se os espíritos, ao escolher as provas, ele vai ter, né, ele vai seguir todas as tribulações
das experiências da vida, a qual nós previmos e buscamos. O que quer dizer com isso? Ao escolher as nossas provas, quando André Luiz ilustra para a gente, no livro Nosso Lar, e se não me engano, acho que no livro Missionários ou Mensageiros, é um dos dois, em que ele encontra uma pessoa, ele vai até o departamento da reencarnação, para que essas pessoas, aqueles espíritos que estavam se programando para reencarnar, pudessem analisar a sua proposta de reencarnação. E o termo é justamente esse mesmo. É uma proposta de encarnação a qual nos é proposto determinadas circunstâncias, determinadas ações, momentos em que vamos passar, para que nós possamos resistir a uma tentação, ter a força para vencer determinado obstáculo, tal qual erramos no passado. Agora, se falar que tudo que nós estamos vivendo nessa atual encarnação é tudo 100% fruto daquele planejamento, aí os espíritos respondem para Allan Kardec que isso é um engano nosso. Porque justamente o termo sendo proposta de reencarnação quer dizer que nós vamos experimentar aquelas situações, mas que decorrerá da nossa conta, da nossa responsabilidade. Ninguém nasce programado para cometer um crime. Ninguém nasce programado para em determinada idade lá ceifar a vida do seu companheiro. E isso é por nossa conta. Agora, resistir aos meios que vão chegar a este fim, isso está na nossa programação conforme o meio em que reencarnamos, conforme as forças que devemos empregar. Eu vou passar para a Fernanda, que ela comenta um pouco e depois, no decorrer, ela vai desdobrar um pouco mais essa questão para nós. Tá bom. É isso mesmo, né? A gente sabe que a gente escolheu determinadas provas, né? Só que, como traz aqui, né, a questão da prudência, né? Como a gente vai passar por elas, né? Então, como o Juninho bem disse, né, Juninho? A gente não está determinado a cair no buraco, né? Então, essa parte traz bastante a questão da prudência, né? Então, a gente não é necessariamente a gente precisa cair, né? O Evangelho também nos traz a questão do tormento voluntário, né? O quanto que muitas vezes nós estamos piorando, né? As provas que nós escolhemos, nós estamos deixando as coisas muito mais sofridas, né? Do que deveriam ser. Então, a questão é, a gente sabe que a gente vai passar pelas provas, a gente nasceu no planeta certo, né? Mas como a gente vai passar, aí é esse conjunto mesmo de prudência, de observação, né? Para que a gente possa revestir, né, o nosso espírito dos elementos certos para lidar com aquilo que está sendo apresentado, né, para a gente, né? É isso aí. É sempre a questão da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, dar mais peso ou atenuar as nossas faltas, né? O livro, no próprio Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fala muito sobre essas questões, sobre essas aflições a qual nós passamos. E relembrando, né, neste mesmo capítulo, as causas anteriores e as causas atuais desses sofrimentos, e também uma outra mensagem sobre os tormentos voluntários, né? A qual nós buscamos, ou a qual talvez nós buscamos pelas nossas próprias mãos, ou de repente nós buscamos em prol, podemos sofrer, mas em prol de auxiliar alguém. Então, essa escolha das provas, quando a gente se lamenta muito de que nada para mim dá certo, vamos recorrer lá no Evangelho, nesse capítulo 5, que nos será direcionado uma luz para esse entendimento. Então, convidando a todos os nossos companheiros para, neste momento, fecharmos os nossos olhos, entrando em sintonia com Jesus, com a espiritualidade amiga, que já se faz presente, nos amparando, nos auxiliando, orientando, para mais um culto do Evangelho cristão. Divino Mestre, amigo Jesus, que a vossa presença se faça conosco nesta manhã,
a nos envolver a todos, encarnados e também desencarnados, nas vibrações sublimes dos teus ensinamentos. Que a luz, a qual trouxeste para nós, como guia, como modelo a ser seguido, como exemplo a ser vivenciado nos nossos dias, sejam para nós essa luz que não apenas ilumina o caminho, mas também aquela luz da centelha do amor, daquele fogo divino que habita em nossos corações, a nos motivar, a nos iluminar, a nos aquecer, para que possamos caminhar cada vez mais próximos de Ti, seguindo estes ensinamentos, a qual tantos irmãos já desencarnados, nossos guias, estes que já vivenciaram as suas tribulações e que hoje vêm nos auxiliar na caminhada. A esses companheiros, mentores deste trabalho, nós também vos rogamos todo o amparo e assistência de que cada um de nós necessitamos nesta manhã. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Senhor Mariano, Chico Xavier e tantos outros luminares que têm o compromisso de estar conosco. E na alegria, na gratidão e na certeza de todo o amparo recebidos, é que em nome de Jesus nós iniciamos as atividades desta manhã com aquela prece das preces. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Mais uma vez, dando bom dia aos nossos companheiros que chegaram agora. Sejamos todos amparados, envolvidos. E nesse sentimento de alegria é que nós passamos a palavra para você, Fernando, que os benfeitores espirituais, seu anjo da guarda, possam te amparar e te intuir na mensagem do Evangelho que trará para nós hoje. Que assim seja, meu amigo. Bom dia a todos os amigos do César, que a gente possa ter uma manhã muito feliz, já estamos muito felizes de estarmos aqui juntos, né? Tudo na nossa vida só acontece quando a gente permite, né? Então, que a gente permita de verdade, né? Que essa luz possa governar o nosso dia, que essa luz possa invadir a nossa consciência, invadir o nosso coração. Hoje, de forma muito humilde, pegando alguns recortes, né, de frases de Paulo de Tarso, um combatente, né, da luz. Eu gostaria de discorrer um pouco dessas mensagens, da essência de Paulo de Tarso, e conversar com cada um de vocês hoje sobre a fortaleza espiritual diante das provas. Então, como vimos agora há pouco, na questão do Livro dos Espíritos, das nossas escolhas, das nossas provas, independente do motivo por que as escolhemos, nós precisamos lutar o bom combate, nós precisamos nos revestir de uma matéria mais especial, mais preparada para lidar com as coisas, porque eu pergunto assim para você, será que você tem sido mais vencido? Será que você tem dominado mais as situações que têm acontecido? Né? Será como é que você lida com você mesmo, né? Porque os piores inimigos, né, estão sempre dentro de nós. Aquilo que a gente precisa domar, esse cavalo selvagem muitas vezes dentro de nós, que a gente não consegue montar, por vezes a gente é movido ainda pelo instinto, mas nós sabemos da mesma forma que nos habita ainda o instinto, nos habita também o germe divino dentro de nós, nos habita a intuição, nos habita o fogo sagrado, né? Que nos convida sempre a escolhas certas, nos convida sempre a reflexões. Vamos abrir lendo essa maravilhosa epístola, né? De Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor,
Seria como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo as profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como eu também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então, meus amigos, como a gente precisa, né, mover as energias certas na direção certa, porque só o amor de verdade, né, que nos fortalece. Paulo ainda traz a frase: tudo posso, né, naquele que me fortalece. O amor transcende todo entendimento. Então, nós precisamos nos revestir inicialmente de amor, porque é só o amor que vai trazer as forças necessárias para todo o resto que a gente precisa para estar de pé aqui. São muitas as chagas ainda que nós cometemos conosco, são muitas as chagas que nós cometemos no mundo, e é por isso que muitas vezes a gente também está sendo provado, por quê? Para espiar, né? Para muitas vezes para fortalecer esse amor, né, dentro de nós, corrigir atos sem amor que nós tivemos também no passado. E as situações difíceis, situações complicadas, elas vêm sempre extrair de nós uma maturidade, como Paulo de Tarso nos diz. Quando eu era menino, eu pensava como menino. E agora que eu passo a ser homem, eu consigo agir como homem, eu consigo enxergar coisas, né, que eu não conseguia antes enxergar. Há uma outra frase dele que diz assim: caminhamos pela fé e não pela visão. E como, assim, os nossos olhos, né, os nossos olhos carnais, eles são muito falhos ainda. A gente enxerga de uma maneira muito limitada, né, tudo que está à nossa frente. Quando a gente olha, por exemplo, para os problemas, quando a gente olha para aquilo que está se apresentando para a gente, muitas vezes a gente se identifica com aquilo, né, de tal maneira, e é quando a gente começa a perder a fé, literalmente. É quando a gente começa a realmente naufragar. Se lembrarmos Jesus, né, diante daqueles apóstolos, né, diante do alto mar, na tempestade, né, no mar revolto, Jesus dormindo, e aquela cena dos apóstolos, né, com medo e literalmente começando a afundar, nos traz isso, né? Quantas vezes, e Jesus convoca, né, a fé de cada um deles, homens de pouca fé. Ele traz muito essa mensagem, né, nos seus evangelhos. Se tiveres fé como um grão de mostarda, poderias mover as montanhas, né? Ou seja, mover as dificuldades, talvez transpor de lugar algumas coisas que estão se apresentando, né? Ou talvez simplesmente tirar o peso, lidar de uma outra maneira, né? Porque as situações difíceis nem sempre elas vão desaparecer, mas a nossa condição interna
ela modificando, ela já nos capacita para olhar a realidade de uma outra maneira. E é quando a gente começa a ter a capacidade de transformar as coisas. A transformação, ela sempre começa de dentro para fora, né? Esse é o processo da fé. A fé nos lembra que a gente sabe que a semente está embaixo da terra, né? A gente sabe que a gente colocou ela ali, mas às vezes em cima a gente não está vendo nada. Mas não significa que o processo não está sendo feito. Então, Paulo de Tarso traz isso para nós. Caminhamos, ou seja, conseguimos prosseguir pela fé. É esse olhar do espírito, é esse olho que tudo vê, né? Uma visão muito maior das coisas, de confiar, né? De confiar que o universo, né, está fazendo a sua dança de cura enquanto nós estamos a caminho. E isso é o principal sempre. A gente continuar a caminho. Pegar, né, as nossas mochilas, né? Às vezes pegar as nossas cruzes. Às vezes existem coisas mais pesadas que outras. Às vezes na mochila às vezes tem pouco peso, mas às vezes lembra quando eu era menor, por exemplo, que tinha as matérias várias na escola, né? Foi a época que começou a precisar comprar muitos cadernos e muitos livros, então começava a pesar mais a mochila. Toda vez que nós vamos nos defrontando com algum crescimento, a mochila às vezes aumenta um pouquinho, né? Aquilo que a gente tem que levar. As nossas responsabilidades também, mas quando a gente olha e entende o que a gente está carregando nela, talvez faça um pouco mais de sentido. E isso é o que a gente precisa sempre, né? Colocar um sentido naquilo que está acontecendo, porque toda dor, né? Ou vamos, não só a dor, mas todos os acontecimentos, né, da sua vida até hoje e os que estão acontecendo agora, eles podem te servir como uma grande oportunidade, uma grande lição. Então, na verdade, tudo, né? Tudo pode ser e né? Uma grande lição ou um bonito presente. São nos momentos de maior teste da sua vida, que você está diante do maior treinamento também da sua vida, né? Paulo diz assim também: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, todos aqueles que estamos conectados mesmo, né, com Jesus, não da boca para fora, mas procurando vivenciar mais os seus ensinamentos, né, procurando essa comunhão com ele, né, porque Jesus, assim, na sua oração, né, no monte, ele já quebrava tantos paradigmas, né, da sua época, por quê? Porque nós tínhamos diante de nós, diante de todas as culturas antigas, as civilizações antigas, a gente tinha uma relação com Deus, um Deus que punia, né? Um Deus que tremíamos de medo, o temor a Deus. E de repente Jesus, naquela montanha, ele ensina a nós, Pai, Pai nosso. Ele ensina que nos dirijamos a Deus como Pai. E Jesus, da mesma forma, quer que tenhamos comunhão com Ele, que vejamos nele o nosso irmão, né? Que desperta em nós, né? A nossa consciência crítica, que desperta em nós, né? A luz, como eu disse, que muitas vezes é o germe que está dentro de nós e que, na verdade, ele só floresce, né? Ele só está reluzindo se nós damos atenção. E nós estamos confiando muito pouco, né, no movimento das nossas próprias forças. Então, é preciso que a gente tenha, né, que a gente tenha uma postura, né, o bom combate, que a gente possa se colocar diante das nossas responsabilidades, né, diante das nossas lutas, lembrando que as lutas, né, Jesus, em certo momento, né, pede para Pedro embanhar a espada, e ele é um guerreiro pacífico, ele vem trazer transformação e incita e convida os seus apóstolos
ao mesmo movimento. Paulo, né, para quem não conhece muito a fundo a sua história, hoje não é uma biografia que a gente está discorrendo, mas vale a pena, né, a gente depois dar uma palestra mais biográfica em cima dos seus fatos. Mas foi um apóstolo, né, que teve uma conversão tão maravilhosa, né, porque ele era ele era um perseguidor dos cristãos, um perseguidor de Jesus, da mensagem de Jesus, né, um perseguidor de toda a obra de Jesus. E quantas vezes, né, quantos males, né, quantos flagelos, né, passaram, né, os cristãos de antigamente, né, e Paulo, antes Saulo, né, era esse perseguidor, porque ele não compreendia, né, ele não compreendia, ele ainda era um menino até aquele momento, né, até ele ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco, né, ser golpeado por uma forte luz, ele tem uma cegueira momentânea, e a partir daquele momento começa, né, o seu processo de conversão, ouvindo a voz de Jesus, né, Jesus, né, é, é, reluzindo dentro do seu espírito, né, todas as verdades, e a partir dali, todas as forças que ele já tinha são convertidas para a luz, né? Todos nós temos talentos, todos nós temos dons, né? Todos viemos com um pacote de dons, né? Então, Saulo, né? Foi um atleta, né? E graças ao seu vigor físico, tempo depois, né? Ele pôde estar percorrendo muitas distâncias, percorrendo muitos lugares, né? Pregando as palavras, tendo força para passar por muitos desertos, né? E então tudo aquilo que de alguma forma, né, a gente cativou no nosso espírito, a gente pode começar a fazer com que faça sentido quando a gente coloca, né, na missão ao nosso semelhante, quando a gente escuta, né, ao que cada um de nós viemos realmente trilhar, né. Então, por amor a esse ideal, né, Paulo então que adota, né, esse nome que significava humilde, né, humilde, pequeno, ele começa, né, todo um trabalho, né, ele enfrenta, né, a perseguição, enfrenta as calúnias, enfrenta flagelos, né, eh, o exemplo de um autêntico cristão e chegando a ser condenado à morte, né, tudo em prol da evangelização, né, do mundo. Então ele traz, assim, um tratado, né, diante de toda a reforma íntima que ele faz, que é um tratado de muita força, né, que ele traz nas suas palavras, né, nas suas mensagens. Vamos ouvir mais algumas delas. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Gente, uma das nossas lutas que muitas vezes a gente é vencido é as coisas que ficaram no passado. Porque muitas vezes a gente carrega conosco culpas, né? A gente carrega conosco cordões com as relações do passado, com aquilo que já foi, né? E não tem como, né? A gente precisa se preparar, né? Para se tornar esse homem, essa mulher nova. E algumas coisas precisam de verdade ficarem para trás. Jesus falava assim também, né? Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Então, Jesus convocava que nós nos retirássemos de determinados lugares, né? Que a gente pudesse sair, né? De alguns locais que nos levariam às ruínas. E Paulo falava também: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a gente precisa o tempo inteiro fazer escolhas, né? E as nossas quedas estão aí. Sempre as escolhas, né? De novo, lá na palavra do Livro dos Espíritos, falando da prudência. Então, estamos diante das escolhas, estamos sendo convocados a deixar para trás, né? Jesus, quando uma pessoa chegava, né, para ele, num ato de conversão, ele não ficava listando os débitos de ninguém.
ele só pedia, vai, não peque mais, não comete a mesma coisa, ou seja, se renova. Por quê, gente? Porque não tem tempo para a gente ficar remoendo milhares de vezes o que já aconteceu. É claro que aquilo que a gente não faz de uma maneira bacana, né? Graças a Deus a gente não lembra, né? Das vidas passadas. Já é um alívio, né? Mas a gente, só de lembrar dessa, a gente já está bem pesadinho ao lembrar dessa. Então, vamos deixar ali, né? O que ficou lá atrás mesmo, né? Tem um amigo que diz que ele dizia assim que a gente, essa encarnação é a melhor versão que a gente tá, né? Que todo mundo acha, pode ter sido uma Cleópatra, né? Pode ter sido alguém importante, né? Mas com certeza é uma versão pior de nós. Então, já que a gente está diante, né, de uma possibilidade de evoluir e seguir em frente, vamos sempre olhar para frente e nos colocarmos num movimento reparador. Então é isso que a gente tem que fazer. De novo, diante de um ato de contrição, de arrependimento, né? Paulo ele usa todas as suas energias no movimento de correção. E aí nasce o amor mais verdadeiro, né? Ele pode falar de amor com todas as letras, porque o amor é isso, né? O amor passa por esses movimentos, né? O amor não é algo que só sai da boca, né? Ele é a ação que nos mostra, né? Se o amor está presente, né? Na frase novamente, o amor transcende todo entendimento. Então é nessa vibração que a gente precisa colocar a nossa vida, usando tudo que já aconteceu conosco até aqui, de novo, como um aprendizado, como uma lição e como uma oportunidade. Porque tudo isso que nos ocorreu está nos preparando para alguma coisa, alguma evolução. E são nesses momentos assim de pior crise, né, de verdade, que são convocadas, né, forças dentro de nós para lutar. Então, tudo isso move a gente, né, de um lugar para outro. Então, que a gente não, que a gente vença essa luta também, né, com as nossas pendências do passado. Existe alguém que você precisa procurar? Procura essa pessoa, né? Às vezes para estender uma conversa, para eliminar pendências, para você não ter que ficar voltando para trás. Procura entender ao que você pode estar conectado, né? Ao que de alguma forma está trazendo bloqueio hoje para a tua vida. Então, eu como terapeuta, né, diariamente a gente atende esses casos, né, de bloqueios, né, pessoas que estão ali fechadas em algum ponto. Então, às vezes essa pessoa ela não consegue iniciar um novo relacionamento. Às vezes, quando ela inicia, ela está com esses cordões de coisas que não resolveu lá atrás, de mágoas, né, que ela tem. A mesma coisa dos seus trabalhos e uma porção de coisas, sabe? São tantas pessoas, né, gente, que a gente vê diante da luta contra a ansiedade, por exemplo, que na verdade a ansiedade, muitas vezes a pessoa nem luta contra ela é dominada, né? Dominada pela depressão, dominada pela ansiedade, dominada por esses males do século. Então, a pergunta que eu fiz para cada um de vocês no início: será que você está sendo vencido por algo? O que está dominando você, que você não consegue voltar para o seu centro do equilíbrio? Se você está no seu centro, pode vir as piores das tormentas, mas você, como a gente leu aqui, né? Mais uma vez, Paulo falando, esquecendo das coisas que ficam para trás, mas avançando para diante de mim e prosseguindo para o alvo. A gente precisa, gente, ter uma direção, né? Porque se a gente não tem uma direção, a gente é levado para qualquer lugar. Então, você quer melhorar? Seja do que for, você quer evoluir? Então, você precisa de ferramentas. A gente precisa, uma das nossas lutas, que é vencer a nós mesmos, é sair dessa condição de vítima que muitas vezes nós entramos, seja reclamando de alguma coisa, porque toda vez que você reclama, na verdade, você responsabiliza algo lá fora. Geralmente você não está reclamando de você. Geralmente
reclama de alguma coisa, você responsabiliza alguma coisa que esteja te faltando, mas é sempre alguma coisa que está acontecendo de ruim lá fora. Então, nós precisamos adotar uma conduta de luz, né? Jesus falou para a gente que brilhe a sua luz. Então, a gente precisa movimentar essa luz. Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, a gente precisa conquistar essa boa consciência, esse processo de lucidez. Responsabilize você pelo que está acontecendo. Porque a partir desse momento, sem exercer culpa, porque culpas são punitivas, mas entendendo que nós somos resultado das escolhas que fazemos todo momento e que a gente pode ter uma outra escolha e movimentando essa luz, a gente anda. E movimentando essa luz, a gente tem Cristo dentro de nós. E aí, lembra da palavra dele, né? De novo. Podereis fazer grandes coisas como eu tenho feito. Paulo de Tarso diz assim: pois agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E aí é quando a gente deixa esse modo operante, né, da luz tomar conta da vida. É quando a gente realmente reconhece as forças que a gente tem diante das situações, porque já não é mais você sozinho. É você integrado com a luz, com essa consciência crística dentro de você, essa consciência de iluminação, né, que transborda dentro de nós. Mais uma frase. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Então, mais uma vez reforçando, né, essa questão da pendência, né? Então, a gente vai evoluir, a gente vai para frente, seja no que for, se a gente começa a resolver as coisas. Se as coisas estão muito desarrumadas, assim, na sua casa, assim, na casa da sua vida, começa por alguma gaveta, né? Hoje eu vou limpar essa gaveta, hoje eu vou arrumar isso daqui, hoje eu vou lidar com isso. Porque cada vez que você resolve uma gaveta, você vai disparando para você um sentimento de sucesso, né? São mini sucessos. Mas toda vez que você não faz nada ou olha a situação como maior que você é vencido por ela. Então, cada micro passo que você dá na direção do alvo te deixa mais perto dele, né? Cada passinho que você dá nessa escada evolutiva te dá a sensação, poxa, né? Tô indo adiante. Então, o pior lugar para você estar é sempre no sofá da sua vida, na zona de conforto. Ontem, a gente conversava, eu e uma pessoa falando da questão da vulnerabilidade. Paulo diz assim, eu já comento sobre isso. Ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. E tem mais uma frasinha aqui. Aqui. Me fiz de fraco para os fracos, para ganhar aos fracos. Tudo me fiz para todos, para por todos os meios vir a salvar alguns. Ainda falando dessa questão de como Paulo servia, né, aos outros, né? Em uma reunião, prefiro falar 5 palavras que possam ser entendidas e instruir a outros do que falar 10.000 palavras em uma língua desconhecida. Então, muitas vezes, gente, tem uma historinha, né, que fala a respeito, né, de um casal que às vezes estava ali diante, né, de uma situação de briga e ela reflete, né, sobre a situação, falando assim, ser feliz ou ter razão. Então, muitas vezes a gente precisa se colocar numa condição de mais vulnerabilidade, uma condição até de uma aparente fraqueza, né? Porque
Porque tem gente que sempre quer dar sua opinião em cima, tem pessoas que sempre querem vencer uma luta fútil, né? Que é um debate para quem sabe mais, né? Às vezes a gente se apaga. Por quê? Porque a gente precisa dar espaço para o outro, né? Muitas vezes a gente deixa pessoas desconfortáveis porque a gente não tem o dom de acolhimento. Então, quando Paulo fala das palavras, o que era mais importante? A conexão com as pessoas. O que era mais importante? Criar harmonia, né, gente? E essa é uma luta constante, porque a gente cria guerras e conflitos por coisas tolas, né, na nossa vida. A gente cria conflitos o tempo inteiro e não precisa ser assim. Nós podemos ser um maior movimentador da paz, né, a todo momento. Então tem horas sim que, inclusive a vulnerabilidade, ela é importante. A gente falava sobre a questão do medo, por exemplo. Uma pessoa que tem um determinado medo, ela é uma pessoa fraca? Não, na verdade, o que você faz diante dos sentimentos que você tem? Isso é o mais importante. Todos nós vamos sentir medo, né? Mas como, de novo, como a gente enfrenta o medo? Como a gente lida com a situação? É o que vai nos falar se nós estamos combatendo o bom combate. Tem horas na vida que a gente está se sentindo tão vulnerável, tem horas que você não sabe determinadas coisas. Aliás, a gente não precisa saber tudo. É lembrar, como foi dito aqui, que a fé ela faz esse caminho para a gente, que seja necessário. A confiança de que o melhor para você já está acontecendo. Se você se colocar a serviço, né? Porque nós estamos aqui, tudo bem, planeta prova e expiação, vamos fazer nossa parte. Mas cada um veio com uma tarefa única de servir, de contribuir, de ajudar, de ser luz nesse mundo, de participar, né, desse movimento todo de regeneração que está acontecendo. Então, todos nós, né, precisamos nos colocar na direção do sentido por que nós estamos aqui. Tenha certeza que o sentido que você está aqui não é para pagar boletos, às vezes eu sei, Fernanda, parece, né? Vai ver os meus lá em casa, né? Parece só, mas não. A gente está aqui para resolver, é claro, questões da terra. Mas os tesouros da nossa alma, eles precisam ser cultivados. E eles precisam ser multiplicados. E eles vão ser multiplicados quando a gente deixa reverberar no mundo. Não adianta você fazer só um bolo e comer sempre o bolo sozinho. Se é a melhor coisa que você pode fazer é um bolo, né? Distribui também para as pessoas. Quais são as melhores coisas que você faz e se elas estão fazendo eco no mundo? Isso é o mais importante. Se entra dinheiro ou não com isso, tanto faz, na verdade. O dinheiro nesse mundo é uma energia de troca, nada mais. O mais importante é que nossa alma esteja realizando aquilo que ela veio realizar. Que aquilo que a gente faz de melhor esteja sendo entregue com amor. E é esse amor, né, que ele nos corrige, que ele amplifica tudo aquilo que nós temos de melhor. Então, isso é o mais importante. Então, lembra que diante de qualquer prova que você esteja passando, ou que vai passar, você nunca está e estará sozinho. Aliás, não somos nós que ficamos sozinhos, assim, que somos deixados sozinhos. Somos nós quem nos abandonamos. Que abandonamos a luz de Deus, que abandonamos a ajuda dos nossos mentores e guias, quando nós nos fechamos numa condição de egoísmo, de orgulho. Nós pedimos muito ajuda da espiritualidade, muito, aliás, nós somos muito mendigos com a espiritualidade. Pedidos, 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 lista de pedidos, né? Parece aquelas cartinhas que chegavam, né,
para Xuxa, antigamente. Essa é a minha época, tá? De criança. Ah, brincava de jogar os envelopes para cima, as cartinhas que a Xuxa recebia. Nós mandamos muitas cartinhas ao alto, mas nós pedimos muito, agradecemos muito pouco, né? Nós, inclusive, também escutamos muito pouco, nós falamos muito. Mas na hora que nós precisamos silenciar, na hora que nós precisamos recolher os recursos significativos para o quê? Para o preparo do bom combate. Se a situação está difícil, na verdade, assim, né, gente? Vibracionalmente não está simples, não. Né? Então, isso é para qualquer um. Por quê? Porque nós estamos num momento onde as forças espirituais estão muito intensas. Tanto as energias de luz, tanto as energias também de sombra. Então, não há quem não esteja sentindo a reverberação disso. Fora todos os desafios que o nosso planeta encontra, né? E esse momento todo que nós passamos. Então, assim, não dá para folgar, né? Jesus pedia para que a gente não dormisse, que era vigiar e orar. E não dormisse, né? Não é colocar uns palitos no olho aqui, porque na Terra a gente ainda precisa. Mas a gente colocasse um pouco mais a nossa atenção na vigília, né? Vigiar e orar, pois não saber a hora que chegarás o ladrão. Pode ter certeza que vai chegar os ladrões e chegam, né? Mas nós somos assaltados muitas vezes naquilo que a gente não está cuidando. Nós precisamos cuidar mais. Cuidar mais, então, das nossas escolhas, como a gente está cuidando do nosso corpo físico. Às vezes as doenças estão chegando porque a gente está se abandonando também, viu? Então, a gente precisa ter esse tempo de silêncio, né? Jesus sabia jejuar, Jesus sabia orar quieto na sua montanha. Ele pediu isso para nós, para subirmos as montanhas, entrando nos nossos quartos vazios. Se quiséssemos falar com o Pai, né? Desculpa, gente. Então, a gente precisa recursos. Nenhum bom combatente vai para a luta cansado. Às vezes, diante dos problemas, o que você precisa diante deles? Pausas, respiro, consciência, luz, reabastecimento, preparo. Agora eu consigo me conectar com soluções, com estratégias. Mas, se você está extremamente cansado e tenta resolver, parece que fica rodando e não resolve, parece que é vencido por... Nunca consegue vencer aquela compulsão, nunca consegue convencer aquele vício, nunca consegue vencer, né, alguma coisa por qual você é vencido. Você quer muitas coisas, mas não se prepara para elas. As pequeninas coisas da sua vida são vitórias espirituais, tá? Se você vencer um vício que você tem, é uma vitória espiritual. Não precisa ser um vício só de droga, não. Às vezes é qualquer coisa que você não fica sem, seja um cafezinho. Cara, hoje eu vou fazer uma abstinência de 1 semana. Por quê? Porque ele não me controla, ele não pode me controlar. O chocolatinho, o docinho, o cafezinho, né? Tudo inho que a gente põe como carinho, né? Mas qualquer coisa que esteja nos vencendo, treinamento, gente. Tudo que você está falando não fico sem, precisa treinar, porque você vai chegar do outro lado, tá? É bom lembrar disso. Vai ter que largar. Nós também não estamos grudados nas pessoas, nós vivemos relações maravilhosas aqui. Mas também vamos ter que dizer adeus em algum momento. Então, gente, a gente precisa o quê? Fortalecer a nossa individualidade, fortalecer o nosso eu, fortalecer o nosso espírito dia a dia. Escolher esses momentos nutritivos para que a nossa energia, né? A gente consiga conduzir a nossa energia, a nossa consciência para tudo aquilo que a gente precisa fazer. São nesses espaços quietos que a espiritualidade vai falar no teu coração, em silêncio.
Você vai saber o que você precisa fazer da melhor maneira possível, que é por dentro de você, sentindo a intuição, a conexão realmente com os seus propósitos, esse fogo sagrado movimentando cada ação da sua vida. Mas entre em contato. Entre em contato com todos os tóxicos que você precisa se desapegar. Faz uma listinha hoje, talvez, as coisas que ainda estão tóxicas na sua vida, ambientes, situações, né? Pessoas, nós que você tem. E quais ações você vai fazer na direção disso? Porque toda vez que a gente vai resolvendo também alguma pendência, a gente vai abrindo espaço para esse novo, em direção ao nosso alvo. Todos nós estamos aqui para sermos felizes, tá? Nós não estamos fadados à dor. A dor é apenas uma forma, né, que nós insistimos em usar até chegarmos definitivamente no amor. Mas estamos ensaiando, né? Já não somos os seres da caverna que agimos somente pelo instinto. Nós temos também, como eu disse, essa consciência luminosa já desperta dentro de nós, precisando apenas de uma atenção maior para que a gente possa reverberar, né, e não sermos mais esse ioiô tão grande que viemos sendo. Que toda hora estamos aqui, né? Toda hora é uma grande é um grande carrossel, né, que estamos fazendo, né? E nós precisamos começarmos a estabilizar mais as nossas emoções. Acolher, claro, tudo que está em processo. Não nos exigirmos mais do que podemos, tudo bem, mas lembrarmos que sempre podemos mais um passo. E todas as vezes que fortalecermos um pouco o passo, nós já vamos ganhando musculatura para o passo seguinte. Então, entre em contato aí na sua vida. O que hoje, né, ainda hoje, pode começar a ser diferente com apenas uma escolha que você tenha. Lembra sempre, por favor, da imensa luz que você tem aí dentro. Lembra sempre que você pode mover montanhas se tiver uma fé pequenininha, como um grão de mostarda. E que as pedras que você vê hoje, se forem bem talhadas com a ferramenta certa, elas poderão se tornar uma ponte para que você possa atravessar, para que você possa enxergar coisas que você ainda não vê, se tornar esse homem, essa mulher mais maduro diante da vida, enxergando a sua vida como uma história abençoada, como uma grande oportunidade que você está tendo, como eu, aqui na Terra. Então vamos nos espelhar, nos inspirarmos em Jesus, nosso modelo e guia, em todos esses missionários maravilhosos que estiveram aqui, deixando para nós a mensagem da fortaleza para nossos espíritos. Que a espiritualidade maior abençoe a todos, né? Pedimos que possamos ainda hoje receber uma bênção sagrada, uma grande motivação dentro do nosso espírito, para que a gente possa continuar combatendo o bom combate na postura certa, nos afastando daquilo que não é de fato o nosso caminho e procurando sempre ir de encontro ao sentido que a nossa alma tem aqui nesse mundo. Gente, agradeço o carinho, o convite desses amigos tão queridos aqui do CESDA, né? Obrigada, Juninho, também pela oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês. Desejo muita paz a todos. Fernando, a gente sempre agradece, né, a mensagem, os nossos companheiros, porque das experiências, né, ouvindo, compreendendo, né, o que os nossos companheiros trazem, que a gente vai formando toda essa colcha de retalhos que são os ensinamentos do Cristo.
né? Ele trouxe, cada um sente de uma forma, cada um tem o seu modo de passar, de ensinar, de vivenciar. E a gente vê Paulo de Tarso, como você bem trouxe, o esforço que ele fez, a sua mudança, né? Vamos dizer assim, Paulo de Tarso teve duas vidas em uma vida, né? Quando ele assume o seu compromisso, quando ele se reequilibra e quando ele toma essa mudança, os problemas, as dificuldades não acabaram para ele, talvez pelo contrário, aumentaram. Mas ele seguiu, ele continuou, né? Ele teve essa força e que nessa grande colcha de retalhos desses ensinamentos do Cristo, a gente vai sempre pegando os pontos ali e vai fazendo um link para a gente ver a sincronia de todos esses ensinamentos, né? Nós lemos a questão do Livro dos Espíritos 259, fazendo um link também, né, com a anterior 258, que fala dessas escolhas da prova. Mas tem um ponto aqui, na questão 909, que nos direciona justamente essa questão da escolha da prova. Porque nós estamos aqui para, talvez não é dizer pagar os débitos do passado, é aprender com os erros do passado, tendo a oportunidade de vivenciar. É um caminho difícil, porque nós estamos acostumados àqueles erros, nós estamos acomodados, como você mesmo trouxe para a gente, eu achei muito legal, a expressão dos confortos da nossa casa, sendo que a proposta para retornar é justamente sair dessa zona de conforto, mas quando saímos da zona de conforto, a dificuldade pesa, o desânimo bate. Então, nessa 919, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Quais são as nossas más inclinações? Nossa zona de conforto. De todas as imperfeições, tudo está ali na nossa zona de conforto, em querer tudo para mim, que tudo tem que ser o eu. E aí que Allan Kardec pergunta que o homem pode vencer isso pelos seus esforços, se tem um meio de vencer pelos seus esforços? Resposta curta dos espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muitos insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos entre vós que fazem, que fazem os esforços. É o pouco, é o mínimo. Porque os nossos anjos da guarda, esses que nos auxiliaram neste processo da nossa programação, dessa proposta de reencarnação, eles estão de lá. Você até comentou também, eles estão de lá torcendo para nós. Então, no mínimo de esforço que nós fizermos, eles vão nos auxiliar. Então, até tem um estudo de que, se quisermos compreender se estamos acertando na nossa programação reencarnatória, basta observar como está a nossa felicidade, mesmo nos momentos difíceis, de luta. Como está o nosso coração? Eu estou feliz com o esforço que eu estou fazendo? Tá difícil, mas eu consigo respirar e falar assim: ai, tá tudo bem mesmo na dificuldade? Então estamos no caminho certo. Se não conseguimos ter esse hausto, ter esse suspiro de felicidade, é porque ainda existe algum esforço a ser feito para direcionar a nossa vontade. E que esse esforço precisa de um primeiro passo. O amparo está sempre ali do lado. Então, a gente agradece muito a mensagem que você trouxe, essa oportunidade de refletirmos sobre o nosso dia a dia, e que não é endereçando as nossas cartinhas, né, como você bem lembrou da Xuxa. Eu lembro dessa época também, não escrevi, não cheguei a escrever, mas a gente está sempre endereçando essas cartinhas, só que elas são respondidas, né? A gente que às vezes não alinha o nosso carteiro, a nossa caixa com a mensagem que o carteiro traz para nós. Só fazendo só um complemento, Uhum. o que você disse da felicidade, né, eu também falaria da outra ponta, da angústia, né, porque, toda vez que a gente realmente está se deparado, né, com um processo de muita angústia, né, tipo assim, é um sentimento de urgência mostrando, assim, tipo, não é por aí, né. Então a gente
tem uma sabedoria infinita mesmo na gente, assim, de uma forma muito, muito simples, né? Que as pessoas complicam para entender qual é o caminho que elas precisam seguir. E é bem Uhum, como você disse, né? É só você olhar realmente como você está, independente do que esteja, né? Realizando, né? Mas tem que ter alguma coisa que você acorde de manhã e fala, faz sentido eu acordar hoje de manhã, né? uhum. Para fazer isso, né? Mesmo com os cansaços que eu vou enfrentar fazendo isso, a gente está aqui, né? Então é bem por aí mesmo. E Cada um nessa, busque dentro de si essa leitura, né? sim. E nessa coxa de retalhos, a quarta parte do livro dos Espíritos nos auxiliam bastante. Felicidades, as penas, os gozos. Então a gente vai ver ali a chave da felicidade para nós, que não é nada mirabolante, né? Perfeito. Para quem tá encarnado, aposto no necessário, né? Para quem está desencarnado, a consciência tranquila do dever cumprido, Sim. né? Do esforço no cumprimento do dever. Então vamos, neste momento, convidar a todos para que possamos entrar em sintonia com essa espiritualidade, com esta caravana de luz que vem até nós nos trazer o amparo e auxílio de que cada um de nós necessitamos neste momento, em que rogamos a esses irmãos maiores que possam trazer para nós as energias renovadas através do passe, através da fluidificação da nossa água, para que possamos, recebendo o lenitivo, aquele quanta de energia de que cada um de nós necessitamos neste momento, para que possamos prosseguir na nossa caminhada, para que possamos levantar a bandeira da perseverança, da esperança nos nossos dias, e assim, aurindo forças neste processo de renovação de que cada um de nós somos convidados, nós possamos também auxiliar a tantos companheiros que estão conosco nesta caminhada. Porque se a prova é de cada um de nós, se nós temos as nossas provas íntimas, também temos a oportunidade de auxiliar os nossos irmãos que passam pelas mesmas provas íntimas, pelos mesmos sentimentos e anseios de que todos nós passamos. Que essas energias salutares possam aurir em nós, no nosso coração, no nosso espírito, aquele vigor de continuar, aquela força de perseverar, pois essa felicidade só será construída a partir do momento que compartilharmos o que de melhor tivermos em nossos corações. E nesse sentimento de compartilhar o que de melhor temos, é que convidamos também a todos os nossos companheiros que nos acompanham a fazer parte desta caravana de luz, a doar um pouco do tanto que recebemos em favor daqueles irmãos que também necessitam, que se encontram nos caminhos, por aqueles que estão passando pelo momento de programação da sua reencarnação, por aqueles que estão no momento do retorno à pátria espiritual, por aqueles, Senhor Jesus, que se encontram nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas assistenciais, nas penitenciárias, que a cada um deles possa ser levado também a bênção do amparo e da assistência. Que aonde houver a dor, onde houver o pranto, que a vossa misericordiosa presença se faça, Mestre, proporcionando a cada um este bom ânimo para seguirmos na caminhada, que essa centelha do amor divino possa se fazer cada dia mais em nossos corações, nos iluminando, nos aquecendo para esta mudança de caminho, mudança de rota, mudança de olhar na nossa caminhada, tal como já foi citado, o exemplo sublime do grande apóstolo Paulo de Tarso.
que possamos nós aprender com estes exemplos e assim também trabalharmos para a nossa mudança. Em que ainda vos rogamos, Jesus, que o amparo também se faça por aqueles que se encontram momentaneamente afastados dos teus ensinamentos, afastados dessa proposta de vida, a vida na luz, a vida no amor. Que cada um de nós que estamos fadados, compromissados a viver nesses caminhos luminosos e que hoje, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, talvez caminhamos em caminhos tortuosos, que a todos estes companheiros possam também ser amparados, possam ser envolvidos e esclarecidos, a fim de que a luz na consciência possa abrir-lhe os olhos, possa abrir os seus corações para o entendimento, para uma mudança, para uma renovação, que essa força íntima do amor, das leis divinas, que todos nós temos, que todos nós possuímos, possam direcionar os nossos passos para uma mudança de postura hoje, para um amanhã melhor. E vos rogamos ainda, Senhor Jesus, o amparo para o nosso planeta Terra. Para todos nós que estamos aqui compromissados com este orbe, com este mundo escola, neste processo de transição, que possamos fazer o nosso melhor, contribuindo com estes momentos. Vos rogando amparo para todos os nossos governantes, de todas as nações, que possam ser amparados e intuídos na condução dos compromissos a que são chamados, mas também nós possamos colaborar com bons pensamentos, com boas atitudes, a fim de todos construirmos este mundo melhor que nos aguarda a todos. E agradecido, Senhor, por estes momentos da vibração, por essas energias renovadas que nos envolvem, que nos fortalecem, que vêm amparar e nos socorrer de tantas enfermidades, seja do corpo físico, seja do nosso espírito, do nosso espírito. Agradecidos a esta caravana de luz, que em nome do Cristo, que em nome de Deus, vem até nós nos auxiliar. Agradecidos, Senhor, pelos mensageiros, pelos coordenadores deste trabalho, que somente Jesus consegue retribuir-lhes todo o amparo que tem despendido por nós em todos os momentos, não apenas no momento do culto, mas no nosso dia a dia. Agradecemos ao nosso anjo da guarda, a este espírito amigo que nos auxiliou na programação do reencarne e que segue nos amparando e nos auxiliando, torcendo pelo nosso êxito. O nosso muito obrigado por tudo que tem despendido em auxílio nosso. E agradecemos aos nossos companheiros que estiveram conosco nesta manhã, nos amparando, nos auxiliando também, participando e vibrando junto conosco. Agradecendo a nossa irmã Fernanda pela mensagem que trouxe para nós nesta manhã e a qual nós passamos a palavra neste momento para que traga das suas considerações e que faça, por favor, a prece de encerramento do culto de hoje. Vamos apenas dando continuidade a essa energia de tanta luz, né, de tanto amor que está aqui nessa atmosfera em volta de todos nós, que hoje somos mais uma vez, né, agraciados pela presença de tão bondosos espíritos, né, dessa caravana de amor, de benfeitores que se interessam continuamente pela nossa evolução, que se interessam pelo nosso progresso. E vamos, assim, pedindo, assim, por fim, sabemos que pedimos muito, mas pedimos por sabedoria, para que a sabedoria possa estar conosco, para podermos ter os olhos de ver todas as situações da nossa vida, podermos revisitarmos a nossa casa interna, para que ainda hoje
possamos dar passos concretos, um passinho que seja a mais, na direção da luz, de iluminarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos, que possamos florescer onde Deus nos plante. Que Jesus siga conosco. Jesus siga conosco nessa manhã e continue conosco durante essa semana. Graças a Deus, a Jesus. Assim seja. Um bom dia a todos, muita paz, muita luz, que tenhamos a coragem e a esperança para enfrentar os nossos compromissos do nosso dia com muita serenidade, com esforço e alegria com Cristo. Fiquem todos com Deus e nos vemos amanhã novamente, às 9 horas aqui na SESD. Grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço.